Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Springs Global para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2019. Conosco hoje está o Sr. Josué Gomes da Silva, CEO da Springs Global, que irá comentar o desempenho da companhia. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Josué. Obrigado, bom dia a todos. Estamos eu, Alessandra, Roberto Cristofanilli. Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos que nos ouvem hoje. Parece que é um grupo grande. Eu fico feliz que tenhamos esse nível de interesse nos resultados nossos do terceiro trimestre. Eu posso dizer que o terceiro trimestre demonstra claramente o acerto da decisão de consolidação de duas unidades industriais, que a gente teve que tomar essa decisão, não tomamos com grande satisfação, mas eram necessárias, mas o reflexo positivo na redução de custos provocado pela consolidação da unidade de acabamento de Natal em Montes Claros e da unidade de tecelagem de Campina Grande em Montes Claros já se fizeram sentir. É verdade que não conseguimos ainda obter 100% das economias no terceiro trimestre, porque vocês se lembram, o fechamento das unidades ocorreu no mês de junho e, obviamente, você tem um ramp-up de aumento de produtividade e treinamento de pessoas em Montes Claros que assumiram as produções que antes eram feitas em Campina Grande e em Natal, respectivamente. Mas, certamente, resultados positivos já estão se fazendo sentir no terceiro trimestre e vão se fazer sentir ainda mais fortemente no quarto trimestre, e o quarto trimestre será mais ainda impactado com reduções de custos de matéria-prima em dólar que ocorrem neste quarto trimestre vis-à-vis o terceiro trimestre e os trimestres anteriores. Isso já fez com que o EBITDA evoluísse em termos recorrentes cerca de 40%, seja em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, seja em relação aos trimestres anteriores, segundo e primeiro trimestre do ano, o que nos coloca em rota de alcançarmos o nosso guidance de EBITDA para o ano de 2019. Importante destacar também o crescimento razoável de nossas vendas diretas ao consumidor, da ordem de 9%. Isso basicamente é sem distorcer, porque a variação do número de lojas é insignificante no terceiro trimestre deste ano em relação ao terceiro trimestre do ano anterior. É importante notar que este ano a empresa vai encerrar com vendas ao consumidor, considerando os registros a preços ao consumidor, o sell-out, da ordem de 610 milhões de reais, o que é um crescimento médio composto anual nos últimos 3 anos de 10,1%. Isso basicamente é crescimento sem distorceio, porque nós não tivemos um grande número de abertura de novas lojas nesse período. No mesmo período, é óbvio que as vendas na internet tiveram um desempenho significativo e colaboraram com esse crescimento médio composto de 10,1%, representando, no início desses 3 anos, 2,5% das vendas diretas ao consumidor e encerrando esse ano em torno de 15% de vendas diretas ao consumidor. Nos orgulha muito o fato de que continuamos tendo as principais posições com as nossas marcas no que se refere ao respeito ao consumidor. Obviamente, na medida em que a gente cresce nossas vendas diretas ao consumidor num modelo realmente omnichannel, confiança nas nossas marcas, confiança na nossa empresa é fundamental. E, portanto, é com orgulho que dizemos que a marca Santista ocupa a primeira posição já pelo 6º ano consecutivo e as outras 2 marcas nossas ocupam, respectivamente, a 2ª e 3ª posição nesse ranking, o que só demonstram a força das nossas marcas, a confiança das nossas marcas junto ao consumidor. Aliás, não é por menos que a marca Santista rapidamente, nas suas vendas pela internet, já vai estar batendo recordes, especialmente nesse Black Friday, que tem dado sinais de forte crescimento, o que nos torna muito confiantes no atingimento da meta de mais de 90 milhões de reais de vendas na internet neste ano,
partindo de um número que era menos de 10 milhões apenas há 3 anos atrás. E olha que a economia brasileira, neste período, não teve grande progresso, né? Isso é importante porque é, de fato, a transformação da empresa numa empresa multicanal, respeitando todos os nossos varejistas multimarcas, mas construindo o valor das nossas marcas através de um contato também direto ao consumidor, aproveitando todo o varejista também multimarca como pontos de distribuição de nossos produtos e usando para isso uma tecnologia desenvolvida internamente, proprietária nossa, que é o Pix, que está muito maduro e funcionando muito bem. Um ponto que precisa ser melhor explicado no nosso demonstrativo contábil é uma variação cambial em função da desvalorização do peso em relação ao dólar, peso argentino em relação ao dólar, e do real em relação ao dólar, que foi significativa, mas que nos preocupa muito pouco. Nós registramos, neste trimestre, uma variação cambial total de 43,4 milhões negativo. Mas é importante destacar que mais de 80% desta variação cambial, aliás, 100% é não caixa, mas mais de 80%, além de ser não caixa, é com empresas controladas da própria Springs Global Participações por razões contábeis. Os recursos da nossa venda da operação norte-americana para a Kiko foram trazidos para o Brasil através de mútuo e, portanto, a operação brasileira deve à operação americana, todos controlados dentro da Springs Global. Isso deveria ser, vamos dizer, no passado, quando você tinha uma variação cambial de investimento no exterior, transitava por lucros e perdas, depois passou a transitar diretamente no patrimônio. Eu diria que não é a técnica contábil correta, e essas variações cambiais, elas continuam tendo que transitar por lucros e perdas, mas é quase analogamente àquela variação cambial no investimento no exterior, porque, na verdade, é uma variação cambial em que a operação brasileira, que deve à operação americana, ela tem um impacto da desvalorização do dólar em relação, do real em relação ao dólar, e a operação americana não tem um ganho, porque ela está em dólar mesmo. E que, portanto, traz esse impacto contábil, não caixa, e, na verdade, não vai se transformar em caixa nunca, porque é com operações controladas dentro do próprio Springs Global Participações. O mesmo aconteceu com a Argentina. Para que a Argentina pudesse financiar as suas operações, pudesse eliminar o total da dívida financeira local, em moeda local, nós, obviamente, ampliamos os prazos de pagamento dos nossos fornecimentos para a nossa subsidiária argentina. Mas esses recebíveis estão registrados em dólar. Quando há uma grande desvalorização do peso argentino em relação ao dólar, a operação argentina perde com isso, obviamente. Quando você traduz isso para o real, tem um impacto, mas de fato não significa um prejuízo real para o consolidado, mas é a forma de registrar e, portanto, eu gostaria de dizer para vocês e reafirmar isso. Dos 43 milhões de variação cambial, todos não caixa, mais de 80% são dentro do próprio grupo. E, analogamente ao que é feito com investimentos no exterior, talvez nós pudéssemos interpretar como sendo apenas uma variação patrimonial em função de uma desvalorização cambial. Por fim, e nessas palavras de introdução, eu gostaria de ressaltar 2 outros aspectos que são importantes. Começamos a compensar o ganho da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS no terceiro trimestre. A habilitação demorou um pouquinho mais do que estimávamos, mas já compensamos nesse terceiro trimestre parte do montante e continuamos convictos de que vamos compensar a totalidade desses créditos de PIS e COFINS da ordem de 220 milhões de reais até o final do ano que vem. Isso já produziu, obviamente ajudou a produzir uma geração livre de caixa no trimestre, ainda que pequena, modesta de 8,2, mas a partir do quarto trimestre, com a compensação durante todos os meses do trimestre do ano que vem, nós entendemos que esses
220 milhões de reais serão transferidos para o Caixa e, portanto, para a redução da dívida líquida da empresa, que está numa direção importante de desalavancagem. Além disso, posso também comunicar o andamento muito auspicioso do nosso projeto imobiliário em Natal, não só com cada vez maior ocupação do Power Center, que já somado trazem receitas da ordem de R$1 milhão por mês, quando todos os prazos de carência se esgotarem, não é? E o lançamento do nosso outlet, que é um outlet da ordem de 13.500 metros quadrados de ABL, que no nosso entendimento gerarão receitas iniciais, quando totalmente ocupado, da ordem de R$1.300.000, R$1.500.000 por mês de receita, mas já com uma área disponível para ampliação de 50% e todos os investimentos por retrofit já sendo feitos, um projeto muito bonito. Nós incluímos, inclusive, o folheto desse projeto na nossa apresentação, que está disponível para todos vocês no nosso website. Essas são as palavras iniciais. Eu vou passar para a Alessandra, que vai fazer a análise de cada uma das unidades de negócio, e depois voltamos para as perguntas e respostas. Obrigado. Bom dia a todos. No slide 3, apresentamos o destaque do terceiro trimestre de 2019, onde tivemos receita líquida de R$ 380,4 milhões de reais, com margem bruta de 33,2%. Neste trimestre, começamos a obter os benefícios da redução de preços de matérias-primas e dos ganhos de sinergias da consolidação de 2 unidades industriais relativas às operações de acabamento em São Gonçalo do Amarante, no estado do Rio Grande do Norte, e de tecelagem plana em Campina Grande, no estado da Paraíba, que foram absorvidas pela unidade industrial de Montes Claros, no estado de Minas Gerais. O resultado operacional alcançou 28,6 milhões de reais, com crescimento de 28,5% entre anos, em termos recorrentes, excluindo o valor de recuperação de imposto de 14,7 milhões de reais do terceiro trimestre de 2018. Por outro lado, tivemos o efeito negativo de variações cambiais de 43,4 milhões de reais, sem efeito caixa, sendo 80% deste valor em função de transações entre empresas controladas da Springs Global. O EBITDA somou 56,3 milhões de reais, com margem EBITDA de 14,8%. Iniciamos neste trimestre a compensação de crédito de PIS e COFINS. Tivemos novamente 3 de nossas marcas como vencedoras do prêmio Época Reclame Aqui, conforme ilustrado no slide 4. Pelo 4º ano consecutivo, o Artex obteve a 3ª colocação, a M. Marsan ficou em 2º lugar e somos heptacampeão com a marca Santista, que alcançou novamente o 1º lugar na categoria Cama, Mesa e Banho. No slide 5, expomos o nosso empenho no processo de extração de valor do terreno de São Gonçalo do Amarante. Lançamos em 2018 o Power Center, com receita potencial de locação de R$1 milhão por mês. E, recentemente, lançamos a primeira fase do Outlet, com receita potencial estimada em R$1,3 milhão por mês. Neste trimestre, registramos receita de R$2 milhões provenientes do complexo comercial e tínhamos arrendado 26% da sua área bruta locária. No slide 6, mostramos a evolução dos resultados consolidados da companhia. Para efeitos de comparação, apresentamos os trimestres de 2018 reclassificados, excluindo as operações descontinuadas. Entre trimestres, houve crescimento de 15,9% da receita e de 45,8% do EBITDA, com ampliação das margens bruta e EBITDA. Entre anos, o EBITDA cresceu 37,8% em termos recorrentes, ou seja, excluindo o valor de recuperação de impostos registrado no terceiro trimestre de 2018. No slide 7, expomos a redução da alavancagem financeira, que alcançou 2,3 vezes nesse trimestre.
Os créditos para fins de compensação do PIS e do COFINS do segmento Brasil Atacado, no valor de R$ 194 milhões, foram habilitados e começaram a ser compensados. Os créditos do segmento Brasil Varejo ainda se encontram em processo de habilitação. A compensação desses créditos ao longo dos próximos trimestres contribuirá para a geração de caixa da companhia e, consequentemente, para a redução da sua dívida líquida. No slide 8, mostramos destaques do segmento Brasil Atacado, cuja receita líquida alcançou R$ 296,8 milhões, com impacto negativo de maior participação de intermediários no mix de venda, que possuem menor valor agregado e, portanto, menor preço médio. Por outro lado, tivemos o impacto positivo das sinergias da consolidação de 2 unidades industriais e dos menores preços de matéria-prima, que ainda irão se intensificar no próximo trimestre. No slide 9, apresentamos a evolução dos resultados do segmento Brasil Atacado, com destaque para a melhoria do segmento entre trimestres. A receita aumentou em 14%, com expansão da margem bruta de 21,3% para 27%, enquanto o EBITDA cresceu 94%. Com ampliação da margem líquida de 8,3% para 14%. Em relação ao segmento Brasil Varejo, apresentado no slide 10, a receita sell-out foi 9% superior à do terceiro trimestre de 2018, majoritariamente proveniente de vendas de mesma loja, uma vez que adicionamos apenas uma loja na nossa rede do período. A receita líquida atingiu R$ 71,8 milhões, com aumento de 6,2% entre anos. Estamos crescendo mais rapidamente a receita sell-out do que a receita líquida, por estarmos transferindo as vendas para os nossos franqueados através do modelo de franquia digital. Houve crescimento de 54,8% da receita do e-commerce entre anos. Apesar da rápida expansão da base de clientes, o que normalmente acarreta taxas de conversões menores, este indicador cresceu 27% entre trimestres, conforme exposto no slide 11. As vendas de e-commerce acumuladas nesse ano, até setembro, apresentaram um crescimento de 72% em relação ao mesmo período do ano anterior. No slide 12, apresentamos o aumento da participação das vendas online na receita sell-out, que passou de 2,5% em 2016 para 8,3% em 2018, ano que implementamos a franquia digital e esperamos que atinja 15% neste ano. Ao mesmo tempo, mostramos no slide 13 que houve aumento de 24% do número de franquia Artex entre anos, em linha com a nossa estratégia de crescimento de vendas através de novas franquias e do canal digital. No slide 14, apresentamos a evolução dos resultados da unidade de negócio Brasil Varejo, com destaque para o crescimento de receita e para a expansão das margens bruta e EBITDA entre anos, em termos recorrentes, onde o EBITDA somou R$ 6,8 milhões, com ampliação de R$ 13,5 milhões. Em relação ao segmento argentino, apresentado no slide 15, a receita alcançou R$ 41,3 milhões, com crescimento de 18% entre anos. O EBITDA somou R$ 2,8 milhões, com ampliação de margem EBITDA de 5,1 pontos percentuais entre anos. No slide 16, mostramos a evolução dos resultados da unidade de negócio argentina, com destaque para o crescimento de receita e para a expansão da margem bruta entre trimestres. A receita cresceu 13% e a margem bruta passou de 21,9% no segundo trimestre para 25,2% no terceiro trimestre. Muito obrigada, estamos à disposição para responder as perguntas que os senhores venham a ter. Com licença, senhoras e senhores, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1.
As questões serão respondidas pela ordem que forem recebidas. A qualquer momento, se quiser remover a sua pergunta da lista, por favor, digite *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Carlos Herrera, da Condor. Oi, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Ficamos um pouco confusos na leitura do press release, porque a gente viu aí um aumento no SG&A, sendo que a gente esperava um ganho em eficiência pela integração das fábricas. Como que tem espaço para uma melhora aí? Entrou por onde? Afetou, a gente ficou confuso mesmo. E no caso do quarto trimestre, se isso for mais evidente no quarto trimestre, como é que será? Tem alguma ordem de grandeza? Onde que impactaria? E tenho mais outra dúvida a continuação. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de esclarecer duas coisas. Veja bem, quando nós consolidamos as duas unidades industriais, obviamente a redução de custos oriunda desta consolidação, ela basicamente está na rubrica custo dos produtos vendidos e, portanto, afeta lucro bruto, afeta custos dos produtos vendidos, aumenta o lucro bruto, mas não impacta SG&A. Quanto à sua observação de que o SG&A subiu, apesar do fechamento das fábricas, tem esse aspecto, ou seja, a consolidação das fábricas de fato reduz o lucro bruto, reduz o custo dos produtos vendidos e não o SG&A, ou não impactaria de fato o SG&A, mas tem um segundo aspecto que é a desvalorização cambial em relação a custos ainda que existem legados da operação norte-americana. Como vocês podem se lembrar, nós vendemos os ativos da operação americana até para um tratamento tributário mais interessante para a empresa. A empresa ainda mantém alguns custos legados. Esses custos legados são tratados como despesas administrativas gerais, não comerciais, porque lá não tem mais nada de comércio, não é? E, obviamente, a desvalorização cambial eleva um pouco este custo em relação ao real. Basicamente, ou preponderantemente, esta é a razão desta variação de despesa administrativa. Não houve aumento de despesa administrativa, houve uma parcela em função desse aspecto de moeda estrangeira traduzida para o real. Ótimo, obrigado, eu acho que ficou bem claro. No caso a outra pergunta tem a ver com as expectativas que a gente poderia ter para o ano, porque já houve uma redução de guidance no trimestre passado e, vendo os números que foram reportados, parece bastante difícil que a empresa consiga atingir a parte baixa dele. Por exemplo, no caso do EBITDA, provavelmente vocês consigam entregar entre 180 e 190. Essa leitura estaria certa? Veja bem, tem dois fatores que vão acelerar o EBITDA no último trimestre. O primeiro fator, como nós dissemos, é que nem todos os ganhos possíveis de redução de custos oriundo dos fechamentos das duas fábricas foram obtidos no terceiro trimestre. E por uma razão simples, você contrata pessoas, você tem que treinar pessoas, esse ramp-up de treinamento não dá os mesmos ganhos de produtividade e, portanto, você não consegue reduzir a totalidade dos custos e isso está, obviamente, já melhor no quarto trimestre do que no terceiro trimestre. O segundo fator é uma queda do custo da principal matéria-prima da empresa em dólares, que é o algodão, em relação aos custos médios do terceiro trimestre. Então, nós teremos, por um lado, uma matéria-prima em dólar no quarto trimestre mais barata do que a matéria-prima no terceiro trimestre e uma maior absorção daquele potencial, da ordem de 68 milhões de reais anualizadamente, do fechamento das duas unidades industriais no quarto trimestre do que no terceiro. Então, nós estamos muito seguros, ou pelo menos acreditando que poderemos cumprir o guidance de EBITDA. Ótimo, obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar *1. Tem duas perguntas no webcast, uma ligada ao projeto imobiliário no Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante, e outra ligada à Operação Argentina. Veja bem, a Operação Argentina teve até um desempenho razoável no terceiro trimestre. Atribuo parte desse aumento de vendas a um fenômeno interessante que ocorre na Argentina. Toda vez que tem uma forte desvalorização da moeda, e logo depois das prévias, que meio que indicaram a depois vitória confirmada de Alberto Fernandes nas urnas, vocês devem se lembrar que houve uma desvalorização muito forte do peso em relação ao dólar. E aí o argentino, ele, tendo em vista que o mercado de moedas lá não é totalmente livre, ele às vezes se protege comprando mercadoria. Então nós experimentamos o melhor mês de vendas em volume na Argentina, justamente o mês da prévia em que o Alberto Fernandes tinha demonstrado a sua possibilidade de vitória, né? O câmbio se desvalorizou e a gente acabou vendendo um volume maior. O que eu vejo é uma estabilidade hoje do mercado num patamar bem menor do que a Argentina já representou. A Argentina já representou vendas traduzidas para os reais da ordem de 100 milhões de reais no trimestre. E hoje está em 40 milhões de reais no trimestre. Ou seja, em reais, de fato, a nossa operação na Argentina, ela sofreu profundo encolhimento. Está estável, tem alguns pontos positivos que nós podemos dizer. Primeiro, a empresa hoje não deve mais a nenhuma instituição financeira. Então, a operação argentina hoje ela não deve para nenhum banco, ela tem hoje apenas o seu financiamento obtido através de prazos mais longos de nossas exportações da matriz brasileira para a operação argentina. Em segundo lugar, ela está ajustada no patamar atual, que tem sido a demanda mais ou menos constante no mercado, e ela está conseguindo gerar um pequeno EBITDA nessas condições. Se o mercado melhorar, aliás, mais do que se, quando o mercado melhorar, porque vai acabar melhorando, não é? Quando o mercado melhorar, eu acho que a operação argentina vai só trazer contribuição cada vez mais positiva para o nosso resultado. Então, foi um período duro, um período de grande ajuste, um período de encolhimento da capacidade de produção. A operação hoje roda, obviamente, com uma ociosidade importante, mas ela está ajustada para esses novos tempos e preparada para voltar a crescer rapidamente assim que o mercado der sinais de crescimento. Com relação ao projeto imobiliário de Natal, de novo, tem um material bem mais extenso na apresentação que está no site da empresa a respeito desse projeto imobiliário, inclusive mostrando as áreas destinadas ao Power Center, que, como eu disse, hoje os contratos têm receitas de aproximadamente R$1 milhão por mês, assim que todos os períodos de carência forem encerrados, vai ser essa receita, ou seja, R$12 milhões por ano, com uma margem EBITDA altíssima nesses 12 milhões. O outlet lançado, a gente espera que ele esteja de fato inaugurado ao final do ano que vem, não é? No último trimestre do ano que vem. É um outlet que está um projeto arquitetônico muito bonito, num retrofit de baixíssimo custo nos prédios existentes, e ele vai ser muito competitivo, porque podemos oferecer um custo total de operação para o varejista muito competitivo, né? Incluindo aí, obviamente, aluguel, condomínio, energia, ar-condicionado num pacote só, e muito econômico e muito competitivo, já preparado para uma eventual expansão. Obviamente, isso depende muito do sucesso dos primeiros 2, 3 anos da primeira etapa. E o projeto imobiliário tem um terreno espetacular, que soma quase outros 400 mil metros quadrados, a parte
comercial, são cerca de 300 e poucos mil metros quadrados. Esse terreno muito bem localizado, totalmente protegido, ou seja, cercado, murado, com segurança, com boa infraestrutura, com tratamento de água, com tratamento de esgoto, com energia elétrica, o que não impõe nenhum ônus para os equipamentos urbanos, e mais, com um empreendimento comercial contíguo a ele, que dá um suporte de serviços aos moradores que estariam nesse empreendimento residencial. Obviamente, o propósito nosso não é desenvolver projeto residencial, não é? O nosso propósito é fazer permuta ou a venda do terreno para construtoras que sabem trabalhar, principalmente nessa faixa 2, 2,5 de Minha Casa Minha Vida. Eventualmente, com a queda da taxa de juros consistente que nós temos tido, talvez até Minha Casa Minha Vida deixe de ter tanta importância e, de fato, mecanismos de mercado permitirão financiamento. Eu digo que ali tem um potencial, estudado pela Urban Systems há uns anos atrás, de 3 mil unidades residenciais. Acho que isso é um projeto de 5 anos. Mesmo um grande incorporador ou construtora levaria uns 5 anos. A gente tem que reconhecer que ainda tem um estoque de residências na cidade de Natal e Grande Natal que ainda não foi totalmente vendido. Ele precisa ser esgotado para aí sim o projeto residencial começar a tomar tração. Agora, ele tem essas vantagens. É um terreno único, murado, bem localizado, com boa infraestrutura de água, de esgoto, de energia elétrica, o que poderá fazer com que o desenvolvimento eventualmente até se acelere, já que a gente nota que no Brasil, em várias praças, há uma retomada do mercado imobiliário. Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Tem 2 perguntas aqui também do webcast, uma delas sobre os novos produtos. É uma pergunta muito importante, de fato eu não tinha mencionado. Como vocês sabem, nós temos algumas diretrizes da empresa, não só para aumentar a conversão de nossas vendas nos nossos sites, bem como aumentar o valor de nossas marcas, que a ampliação da linha de produtos distribuídos através das nossas marcas, aproveitando a infraestrutura logística, aproveitando o tráfego nos nossos sites, aproveitando, obviamente, os varejistas que distribuem os nossos produtos. Nesse segmento, a gente estaria ampliando o addressable market que hoje nós atingimos, da ordem de 12 bilhões de reais a preços ao consumidor, para coisa parecida com 80 bilhões de reais a preço para consumidor. A gente está incluindo aí colchões e boxes, né? Estamos incluindo alguns móveis, mas não são grandes móveis, são móveis dentro de um conceito desmontáveis, fáceis de serem transportados, montados pelo próprio consumidor e fáceis de trocar capas. Estaremos incluindo alguns eletroportáteis e várias categorias que nós já distribuímos, principalmente através do site da Santista, como mesa posta, como tapetes, em parceria com grandes marcas nacionais. O colchão e o móvel, esses foram desenvolvidos por nós, a parte têxtil. A parte têxtil é nossa, ou seja, a capa do colchão que é têxtil é nossa, a capa do sofá que é têxtil é nossa, a fabricação do colchão em si, a fabricação da estrutura do sofá in a box, ela não é nossa. A gente tem o projeto, tem a patente, mas quem fabrica é um parceiro que ajudou a desenvolver o projeto, fez vários protótipos, até chegarmos num modelo final. A gente gostaria de ter lançado esse produto em outubro, até para aproveitarmos esse mês de novembro, onde há um afluxo de consumidores muito grande nos sites, mas não ficou, vamos dizer, dentro do nosso projeto, não ficou
dentro da exigência, principalmente que a designer tem para assinar o produto, então nós adiamos o lançamento para o primeiro trimestre do ano que vem, mas eu acho que é um produto que está muito bonito, muito competitivo, muito robusto, muito interessante e vai ser um sucesso. Com isso a gente espera aumentar os tickets médios dos nossas vendas, né? Hoje o nosso ticket médio já é um ticket médio razoável, depende por marca, cada marca tem o seu ticket médio, mas nós estamos falando em itens de preço unitário bem mais alto, um sofá de 2 lugares em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, dependendo dos itens que compõem o sofá é modular, o cliente poderá escolher uma poltrona, poderá escolher um sofá de 2 lugares, um sofá de 3 lugares, uma chaise, e tudo montável e modularmente, sair de uma poltrona para um sofá de 3 lugares ou para uma chaise, só comprando módulos novos. Da mesma forma, o colchão, em que nós fabricaríamos a capa, e um fabricante de colchão parceiro fabricaria e entregaria o colchão, também vai ficar para o primeiro trimestre do ano que vem, assim como os nossos produtos para o sono inteligente. Também um novo produto, é uma marca, na verdade, que é uma ingredient brand, estará somada às nossas marcas e que vão ser lançadas, em primeiro lugar, na marca M. Martin, com travesseiros em que o consumidor vai comprar o travesseiro, mas é um travesseiro inteligente e ele vai poder usar um aplicativo móvel que vai dar para ele toda uma estatística da qualidade do seu sono e principalmente um engajamento do seu sono. Essas 3 iniciativas que estão concluídas, nós optamos por lançá-las no início do ano que vem, já que lançar agora provavelmente daria mais problema do que solução. A gente ia ter que correr atrás de produção num período que eventualmente era difícil fazer prognóstico de demanda e, portanto, a gente adiou, mas elas todas estão basicamente concluídas e quase prontas para serem introduzidas para o consumidor final. E são 3 iniciativas, juntamente com outras categorias, em que aí nós operamos quase que como um marketplace, que só alavancarão ainda mais as vendas nossas diretas ao consumidor e fortalecerão as nossas marcas no ano que vem. Encerramos neste momento a audioconferência da Springs Global. Muito obrigada pela participação de todos e tenham um bom dia.